Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 492. As empregadas estão com tesão. As empregadas que viram essa interação apenas disseram: "Você realmente precisa da nossa ajuda, empregada-chefe." Maria perguntou ao redor: "Você está fazendo um bom trabalho por conta própria?" "Na verdade, eu quero que ela nos ajude," acrescentou Maria. Fufufufu, Kaguya injustatil. Esse é o charme de uma. O que Lady Ruby disse. Roberta pensou um pouco nas palavras de Ruby e em seus ensinamentos e então disse: "O charme de um kudere." "Se vamos falar sobre kuderes, Eve não tem chance," disse Roshani. Ela era uma das garotas que tinha recebido os ensinamentos de Ruby também. Na verdade, todas as maids receberam os ensinamentos de Ruby, pois ela não permitia que pessoas sem cultura fizessem parte de seu grupo. Ela não é kudere, ela é uma pervertida no armário. Uma veia saltou na cabeça de Eve, e ela olhou para Roberta com um brilho perigoso em seus olhos. "Ara, você quer lutar? Me morda. Duvido que você consiga. Sem brigas, ou eu vou bater em vocês dois." Eles ouviram a voz de Victor. Eve e Roberta se entreolharam, e uma conversa mental se seguiu. "Na verdade, isso não é uma recompensa. Vamos lutar." Victor apenas lhes deu mais motivação. Roberta já estava imaginando Victor segurando sua voluptuosa bunda enquanto batendo em suas entranhas com força. A imagem da derrota de Skatashi não saía de sua cabeça, e ela queria o mesmo tratamento. Eve, por outro lado, imaginou Victor segurando-a no colo enquanto a disciplinava por ser uma garota má, fetiche da filha e do pai. "E você diz que sou pervertido?" Alter Eve revirou os olhos. "Cale-se!" Eve gritou, guardando vários desejos em seus corações, a maioria deles lascivos. Eles pularam um para um outro em uma batalha que seria lendária. Infelizmente, quando eles estavam prestes a começar uma bagunça para que Victor os disciplinasse, Kage apareceu e colocou a casa em ordem. Victor chegou na cozinha e pediu a Natalia que o seguisse. Antes de ir para Nightingale, ele não esqueceu de sequestrar suas 2 filhas, que estavam lendo um livro com Pepper e Lacus. Já que Pepper e Lacus estavam lendo mangá. Depois de pegar suas filhas, mandar algumas mensagens para Morgana e Jeanne respondendo ao treinamento de seus filhos. Victor verificou o grupo de bate-papo em que Afrodite o colocou e apenas rolou para cima para ler. Ele não disse nada, pois estava apenas curioso sobre o que aqueles deuses de lixo estavam falando. E como esperado, além de algumas menções de que iriam para o mundo humano, o resto era conversa normal. "Pai, me coloque no chão, por favor." Nero resmungou com o rosto vermelho. Ela estava sendo abraçada como uma princesa, e os olhares das pessoas, especialmente os convidados no porão, não podiam deixar de deixá-la um pouco envergonhada. Enquanto isso, Opis ostentava um rosto orgulhoso enquanto se sentava nos ombros de Victor. Ela tinha um olhar que dizia: "Elogie-me, mortal. Eu sou mais alto do que você." "Oh! Você está envergonhado. Minha linda filha é fofa, tio." Victor abraçou Nero com mais força e esfregou sua bochecha com a dele. O rosto de Nero ficou ainda mais vermelho, mas um sorriso não pôde deixar de aparecer em seu rosto. Ela não podia negar que gostava do jeito gentil que seu pai a tratava. Victor significava muito para Nero. Ele foi seu salvador que a resgatou de um destino terrível, seu pai que adotou e lhe deu uma família, seu mestre que a treinou para ficar mais forte e o homem que lhe deu esperança de um futuro melhor. Por todas essas razões, Nero não pôde deixar de se inclinar mais para gostar de Victor, embora ela ainda gostasse muito de Ruby também. Afinal, ela foi a primeira mãe que conheceu. As bochechas de Opis ficaram como um esquilo quando ela viu o que seu pai estava fazendo com Nero. E pensar que este homem seria um pai amoroso. Eu só posso imaginar como ele será quando suas esposas terem à luz. Liena, que estava vestindo roupas casuais, falou: "Isso é uma surpresa para nós também." Andreu falou por sua mãe. "Achei que ele odiaria ser pai." Você fala como se não conhecesse Victor desde a infância. Você sabe como ele é Yandere. Você realmente achou que ele não amaria seus próprios filhos?" Leona falou. "Agora que você diz." Andreu tocou o queixo, pensando que Leona estava certa. "Deixando isso de lado, onde está Fred?" Edward perguntou. "Ele disse que se juntaria a nós quando a evacuação começar. Ele não quer que sua família saiba sobre o sobrenatural." Victor foi quem respondeu.
Algo com o que concordo, considerando que uma vez que você entra neste mundo, você não pode sair facilmente. Pode não parecer, mas esse homem é maduro o suficiente para as coisas que importam. Os amigos de Victor não puderam deixar de sorrir com isso. Na verdade, ele é muito inteligente e talentoso para seu próprio bem. Andreu não pôde deixar de falar. Ele ficou extremamente chocado quando ouviu como Fred entrou neste mundo. E vendo o raciocínio que ele explicou, ele se perguntou como ele nunca havia notado isso antes também. Ah, eu estava mais preocupado em perseguir milfs, pensou André. Você vai sair, Victor? Leona perguntou ao vê-lo acompanhado de Natalia e segurando suas duas filhas. Algo aconteceu com minha sogra. Eu preciso ver como ela está. Victor assentiu gentilmente e explicou. Posso ir com você? Ela perguntou com um brilho azul brilhante em seus olhos. Em resposta a essa pergunta, Victor apenas olhou para Edward. Seu olhar tinha mais significado do que a própria Leona entendia. Edward se encolheu um pouco quando viu o olhar de seu amigo. A irmã interior de Edward queria gritar em desafio e dizer não, mas ele sabia que isso só machucaria sua irmã. Ele sabia que Victor nunca negaria nenhum dos pedidos de Leona, e o homem estava maduro o suficiente agora para sentir os sentimentos de Leona. Na verdade, talvez ele já soubesse desde o começo. Era dolorosamente óbvio. Como ele não percebeu? Ele é um dos melhores observadores e capaz de ler nas entrelinhas. Era uma das qualidades de Adonis, algo em que ele se especializou devido a anos sendo líder de uma casa de um conde vampiro, e essa característica só ficou mais forte quando seus sentidos superiores entraram em jogo. Mas Victor não precisava de sentidos sobrenaturais para entender Leona. Goste ou não, ela foi a segunda mulher que Victor mais observou em sua vida. A primeira sendo Ana, a própria mãe de Victor. Violette não contava nesse aspecto porque era Violette quem observava Victor, não o contrário. Mesmo que Victor não conhecesse seus segredos de ser um lobisomem, ele não precisava disso para entender Leona. Afinal, eles se conheciam desde a infância. Edward sentiu imperceptivelmente. Ele confiava em seu amigo e sabia que ele era um homem honrado. Você sabe que eu não vou negar o seu pedido. Victor respondeu com um pequeno sorriso gentil que fez o coração de Leona palpitar levemente. Vendo o sorriso de sua irmã se iluminar, Edward se sentiu azedo. Eu não posso dizer se estou feliz ou triste por Victor ser um homem honrado. Edward sabia que se não fosse pela promessa que literalmente manteve Victor à distância, sua irmã estaria namorando Victor por um longo tempo. Embora a história não fosse tão simples desde antes, Victor era um humano, e era estritamente proibido para um lobisomem estar com um humano. Eles não queriam híbridos nascendo. Por causa disso, Leona tentou transformar Victor em um lobisomem para ficar com ele. Mas por uma reviravolta do destino, os herdeiros de Violette e do Conde Vampiro apareceram, e Victor se tornou um vampiro. Mas agora, isso causou ainda mais complicações para Leona. Um híbrido humano e lobisomem? É proibido. Um híbrido de vampiro e lobisomem? Pior ainda. Mas ele sabia que isso não impediria Victor de agir, já que ele era um homem que não dava mínima para regras e bom senso. A única coisa que o impedia era sua promessa. Uma promessa que todos do grupo de amigos estavam honrando até hoje. E por causa dessa promessa com Victor de que ele havia confiado sua irmã a ele sabia que nada aconteceria com ela mesmo em território vampiro. Se Edward soubesse que Victor era um progenitor e tivesse mais motivos para sustentar seus pensamentos, ele seria muito mais cauteloso do que antes. Afinal, Victor era agora alguém que poderia transformar um lobisomem puro sangue em um vampiro nobre com apenas uma mordida. O segredo de Victor de ser um progenitor era conhecido apenas por sua família, empregadas domésticas e as pessoas que entendiam que era um progenitor, como Adão e a deusa Afrodite. Enquanto Edward estava meditando sobre sua decisão, o cérebro de Victor era mais simples. Já faz um tempo desde que eu falei com ela. Eu me pergunto quanto ela mudou. A última conversa profunda dos dois aconteceu antes do incidente de Leona, onde ela atingiu a maturidade e despertou como um lobisomem. Desde então, Victor não tinha mais tempo, e era uma coisa atrás da outra que exigia sua atenção. Antes, ele nem tinha tempo para passar com suas esposas. Mas agora, ele era muito mais livre. Afinal, ele tinha subordinados para fazer a maior parte do trabalho, e seus subordinados eram muito competentes.
Pensamentos semelhantes também passavam pela cabeça de Leona. Quero ver o quanto ele mudou. Quero saber como está a vida dele agora. Embora isso provavelmente machucasse seu coração, ela queria ver quantas mulheres Victor estava namorando. Com seu olfato muito apurado, ela podia sentir pelo menos 4 odores diferentes no corpo de Victor. 2 deles sendo mais fortes desde que ele saiu de seu treinamento. Edward pode não ter notado porque Victor lavou seu corpo. Mas como uma mulher e uma mulher que sempre observou Victor, Leone era mais sensível a isso. E ela sabia que Victor estava fazendo coisas maliciosas. Hugo. E saber disso fez seu estômago revirar de raiva, embora ela estivesse esperando que algo assim acontecesse desde que as esposas de Victor apareceram em sua loja. Victor não se conteria com aquelas belas mulheres ao seu redor. Ele não era como Andreu, um playboy que iria com qualquer mulher, mas ele ainda era um homem. Além disso, as esposas de Victor tinham o traço Ian dele, então elas rapidamente iriam querer marcar seu amante. Ela poderia facilmente identificar a origem daqueles aromas que pareciam marcar toda a existência de Victor. Scatache, Ruby, e aquela empregada, Kaguya. Agora, o último é desconhecido. Os outros cheiros são bem pequenos e quase inexistentes, mas ainda podem ser vagamente percebidos. Ela não podia sentir nada de Afrodite porque quando ela estava em forma humana, tudo sobre a deusa mudou, até mesmo seu cheiro. Leona se levantou e se aproximou de Victor. Eu sei que Violette e Sasa são suas esposas também, mas ainda mais mulheres. Ela se perguntou internamente. Os pensamentos de Leona pararam quando ela olhou nos olhos de Victor. Os olhos vermelhos sangue de um vampiro e os olhos azuis brilhantes de um lobisomem alfa se encontraram quando um sentimento proibido apareceu de repente ao redor deles. Um sentimento que ocorreu quando 2 pessoas estavam praticando o que era visto como proibido pela sociedade normal. O mesmo sentimento quando uma madrasta fez atos impertinentes com seu filho. Era viciante. Se Edward não estivesse tão preocupado com sua decisão e meditando sobre isso, ele teria visto essa cena em que só aconteceu por alguns segundos. Nero olhou levemente para a mulher que tinha uma figura esbelta, mas bonita na frente dela. Ela não era de forma alguma voluptuosa como sua mãe Ruby e a mãe de Ruby, Scatache, mas ainda era linda. Leona passou por grandes mudanças ao despertar sua linhagem de lobisomem. Ela perdeu o olhar cansado e doente que ela tinha anteriormente. Seus braços finos ficaram mais definidos e levemente musculosos. Um efeito semelhante aconteceu em todo o seu corpo, e graças ao treinamento de sua família, ela tinha o físico de uma guerreira magra. Ela também ficou mais alta e ficou com 185 centímetros de altura, quase a mesma altura de Scatache, que tinha 186 centímetros de altura. Como seu apetite agora era maior ao despertar sua linhagem, ela tinha uma aparência mais saudável que exalava a juventude, enquanto seus seios e bumbum se desenvolviam mais. Ela se tornou uma mulher alta e saudável, mas comparada a Eleanor e seu grupo, que tinham mais de 190 cm+, uma altura que aconteceu devido à linhagem mutante do clã Adrastea, ela ainda era relativamente normal. Eleanor e suas valquírias foram literalmente construídas de forma diferente dos vampiros normais. Se descrita em palavras simples, Leona era uma beleza legal. Ela tinha tudo no lugar certo, não muito excessivo ou faltando. O físico do lobisomem priorizou o desenvolvimento para a batalha e levou seu corpo para alcançar aquele estado perfeito para isso. De certa forma, ela era muito parecida com a atual Natasia, que cresceu em vários lugares devido a beber o sangue de Victor. Vendo o olhar da criança sobre ela, Leona falou, o que? Outra mãe. Leona corou e olhou para Victor. Victor sorriu tenso. Sua filha realmente o colocou em uma situação difícil. Se ele negasse, Leona ficaria ainda mais triste, e se afirmasse, quebraria sua promessa, e Edward, seu amigo, olharia para ele com aqueles olhos. Mas Victor sendo Victor, ele sabia que resposta a dar, difícil dizer. Sempre em movimento, o futuro está. Um silêncio caiu ao redor. E Victor pôde ver visivelmente o ambiente ficando mais leve e despreocupado. Ele evitou aquela bala com uma maestria digna de um homem que usava um casaco de couro preto, óculos escuros e evitou balas em câmera lenta. Sério, você se tornou Yoda agora. Edward e Andrew riram divertidos. Você ainda tem muito a aprender. Essa foi a única coisa que Victor disse antes de se virar e olhar para Natalia.
Natalia estalou os dedos e um portal apareceu. Obrigado, Natália. A empregada apenas sorriu um pouco. Ela sempre gostou de ouvir os elogios de Victor, pois sempre a motivavam a trabalhar. Mesmo que ela não gostasse. Vamos, eu tenho um monte de coisas para fazer. Victor passou pelo portal com as donzelas em sua sombra, Nero em seus braços, Opis em seus ombros, e Natalia e Leona seguindo atrás dele. Vendo que sua visão havia mudado, Leona viu que ela estava em um mundo mais escuro, e uma mansão gigantesca estava à sua frente, mas ela ignorou a mansão e olhou ao redor com curiosidade. Afinal, era a primeira vez que ela vinha a este mundo. Natalia fechou o portal e Victor colocou Nero e Opis no chão. Meninas, procurem por uma empregada chamada Yuki. Ela vai atender vocês. Preciso procurar minha esposa e minha sogra. Sim. Nero e Opis falaram ao mesmo tempo e começaram a correr pela mansão. Victor riu sem jeito e olhou para Natalia. Natália, cuide deles, certifique-se de que eles não exagerem. Sim, mestre. Natalia sabia o que Victor queria dizer quando disse exagerado. De vez em quando, Nero e Opis tinham ideias brilhantes de sair por aí sem supervisão para explorar e testar seus poderes. O que foi uma coisa boa, já que eles não retiveram seus poderes e se desenvolveram. Mas sair sem supervisão ou proteção era perigoso. E embora Nero fosse responsável por uma criança, ela ainda era uma criança. Quando Natalia saiu, Victor olhou em volta e percebeu que estava sozinho com Leona. Leona não teve muito tempo para apreciar a vista, pois ficou chocada quando Victor se aproximou de seu ouvido e falou em voz baixa. Não se apresse. Eu sei como você se sente. Eu me sinto assim desde que éramos adolescentes. Ela virou o rosto para Victor em choque. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 493. Um amor proibido. Não se apresse. Eu sei como você se sente. Eu me sinto assim desde que éramos adolescentes. Ela virou o rosto para Victor em estado de choque, e seus olhos gritaram. Por quê? Por que você não fez nada? Por que você não disse nada? Por quê? Mesmo que ela não dissesse nada, Victor entendia completamente o que ela estava transmitindo. Ele não a conhecia há muito tempo por nada. Por quê? Antes que Leona pudesse questionar Victor, ele falou, é complicado e ao mesmo tempo não. Os motivos mudaram com o tempo, você precisa entender um pouco. Antes, era porque ele estava mais preocupado com sua doença e com a desaprovação de seus familiares, Edward e Adam. Depois veio sua transformação em vampiro, que proibia vampiros e lobos de ficarem juntos por causa de uma lei não escrita. Os motivos mudavam constantemente dependendo do tempo, lugar e circunstâncias. Algo sempre acontecia para manter os dois separados. E Victor também não era inocente. Quando ele se transformou em um vampiro, ele mergulhou completamente nesse mundo, e mais pessoas entraram em sua vida. E precisava de tempo para organizar tudo. Leona não disse nada, mas seus olhos falavam como ela se sentia. Às vezes, ser um bom leitor de corpos como Victor era uma coisa ruim. Ele entendia as coisas mesmo que não quisesse. Leona entendeu que, afinal, ela ouviu as muitas razões ao longo de sua infância. Mas o que ela não sabia era que o principal motivo que impedia Victor de fazer algo era uma promessa feita entre irmãos. Mas agora, tudo o que era no passado, menos a promessa. Eu não me lembro claramente quando você entrou na minha vida. Foi no início da nossa escola? Foi quando minha mãe ajudou Adam com alguma coisa? Foi na nossa adolescência? Victor não era de forma alguma alguém com memória fotográfica ou algo assim. Ele não se lembrava de todos os acontecimentos de sua vida. Assim como qualquer ser, ele apenas lembrava vagamente de sua infância. Mesmo que seu cérebro processasse as coisas mais rápido agora, muito parecido com um supercomputador de última geração, de forma alguma sua inteligência havia aumentado. Ele não era capaz de construir coisas ou pesquisar coisas como um cientista genial como Ruby. O que ele tinha era a sabedoria e a experiência de vida que vinham de Adonis. Ele sabia como funcionava a vida e como funcionavam os relacionamentos entre as pessoas. Mas havia uma coisa que ele tinha certeza sobre esta situação. Durante anos, você sempre esteve lá com circunstâncias semelhantes. Nós dois tivemos doenças e, embora não fossem semelhantes, compartilhamos a dor um do outro. Sempre foi divertido estar por perto. Para ser honesto, sua presença, o de seu irmão, e Frei me ajudaram muito no passado. Especialmente você. Não tem como eu não me relacionar com você,
Não tem como eu não entender. Você. Eu sei. Eu sei de tudo isso. Eu sempre soube. Leona murmurou cuidadosamente. Leona estava sempre frustrada consigo mesma. Desde a infância, ela teve problemas de saúde e sabia que esse problema chamado albino a deixava relativamente fraca. Era uma tortura, especialmente quando ela sabia de suas origens. Ela não entendeu, porque ela não despertou sua linhagem antes. Ela sabia que quando a linhagem de lobisomem fosse ativada em seu corpo, ela seria curada. E ela, sem dúvida, estava naquela noite de lua cheia. Por Deus, Edward, seu irmão, mesmo antes de ser totalmente despertado como um lobisomem, sempre foi muito mais forte que os humanos comuns. Seu corpo estava cheio de vitalidade, prova de que ele havia despertado um pouco sua linhagem, o que era comum entre os lobisomens. Porque ela não cresceu assim também. Porque ela tinha que ser fraca. Mesmo seu pai não entendia por que ela nasceu assim, afinal, era impensável que um lobisomem ficasse doente. Em vez disso, eles tinham uma alta vitalidade que poderia competir facilmente com os nobres vampiros. Ele só podia dizer que Leona era um caso extremamente raro de despertar tardio. No dia em que o encontrei, foi como se eu tivesse encontrado uma parte de mim mesma. Quando ela conheceu Victor, ele estava fraco, com uma aparência quase doentia. Além disso, ele era praticamente da mesma altura que ela. Aos olhos dela, ele era um garoto estranho. Mas como ela cresceu com ele, conhecendo-o melhor, ela começou a gostar de seu caráter, especialmente sua lealdade. Ele era um humano estranho. Victor pode ser muitas coisas. As pessoas o rotularam com vários rótulos convenientes devido aos seus objetivos e até o rotularam com ações que ele fez. Mas uma coisa estava correta. Se você ganhasse a amizade de Victor, ele seria leal a você. Uma qualidade única. Uma qualidade perigosa. Porque se ele desse sua lealdade a pessoas más, ele poderia quebrar quando traído. Felizmente, graças aos ensinamentos de sua mãe, ele sempre foi um bom juiz de caráter. E por causa desse julgamento de caráter, ele não confiava inteiramente em ninguém. Pode-se dizer que ele era cético em relação ao mundo desde tenra idade. Leona se sentiu atraída por esse menino e sua personalidade, que estranhamente se assemelhava à de um lobisomem. E esses sentimentos só cresceram com o tempo. Por esses motivos, mesmo quando Victor ganhou uma esposa, ela não pensou em desistir. Ter várias mulheres não era incomum no mundo sobrenatural. Ela estava chateada. Claro, alguém roubou seu primeiro amor. Ela ficou com raiva. Claro, o que você esperava? Mesmo que ela tenha sido criada com as ideologias do mundo sobrenatural, ela não conseguia aceitar totalmente a ideia de uma sanguessuga de repente aparecer para tomar seu lugar. Ela o havia mordido. Ele era parte de sua família. Ela até pediu para Edward, seu irmão, não virar Victor porque ela queria. Ela queria que ele fosse seu primeiro e único beta. Ela queria que ele fosse parte de sua família. Mas, essa cadela, essa sanguessuga apareceu. Ela ficou muito chateada quando descobriu o que aconteceu. Conforme o tempo passou e ela começou a ouvir seus feitos, ela aprendeu sobre as 3 esposas que ele ganhou naquele dia. E da perspectiva dela, era bastante evidente que ele conseguiria mais mulheres. Vampiros sedentos não deixariam este pedaço de carne de homem andar à solto. Claro, Victor, sendo um homem de princípios, não se importaria com isso. Mas, até Victor tinha um problema. A tendência de Victor de gostar de loucos fez mulheres como Violette se aproximarem dele. Mulheres loucas, possessivas e poderosas se juntaram a ele, e elas se davam bem porque Victor era um ser igual a elas, exceto que mesmo sendo igual às garotas, ele era ainda pior que elas ao mesmo tempo. E essa característica atraiu ainda mais as vampiras porque, de certa forma, todas as vampiras eram mulheres psicóticas. O fato de que o vampiro sentiu tudo mais intensamente, juntamente com o fato de que os vampiros eram o que eram por natureza, a probabilidade de alguém perseguir, cair em ciúmes, agir como louco e ser possessivo era relativamente alta. E ele sempre soube como tratar uma mulher graças a Ana. Leona não podia desistir de Victor, mesmo que ele se tornasse um vampiro. Victor é alguém que não se importa com as regras, ele segue seu próprio caminho. Ela se lembrou das palavras de Victor quando ele confrontou seu pai, algo que ela achou impensável. Seu pai era, afinal, um lobisomem alfa, e não qualquer um, ele era um maldito ex-general.
Mas Victor nem piscou e olhou para Adam com o mesmo nível de ameaça do ex-general. Victor pode ser muitas coisas, mas não era covarde. Ele aceitou os desafios de frente, e essa personalidade nunca mudou. Mesmo quando ele era um humano fraco, havia aquele fogo em seus olhos quando ele era intimidado. Ele nunca chorou ou pediu misericórdia. Ele suportou sozinho enquanto esperava a oportunidade de se vingar. Um silêncio caiu ao redor deles. Os dois estavam mergulhados em seus pensamentos. Victor e Leona não eram mais os mesmos. Eles não estavam mais doentes e precisavam da proteção de todos. Leona era uma lobisomem alfa. Ela era forte por si mesma. Tudo o que lhe faltava agora era experiência. E Victor era um maldito conde vampiro e um maldito progenitor. Victor suspirou e sorriu gentilmente. Apenas dê um tempo. Passos de bebê, Leona. Passos de bebê. Vamos levar as coisas com calma. Mas entenda quem eu sou agora, e tentarei entender quem você é agora. Victor foi implacável. Nós dois mudamos. O Victor que você conhecia mudou, mas ele ainda está lá, e você também. A Leona que eu conheci ainda existe, mas ela mudou. Não se apresse, eu não vou fugir ou me segurar. Não mais. Não mais. Leona estreitou os olhos ligeiramente. Ele estava se segurando. Por quê? A expressão séria e os olhos vazios no rosto de Victor fizeram o coração de Leona bater mais rápido. Se ela fosse uma mulher comum, ela correria por sua vida. Mas Leona sabia quem era Victor. Ela sabia que este era o verdadeiro ele. Talvez não fosse amor. Não completamente. Nós não interagimos o suficiente para mergulhar nesses sentimentos. Leona não era estúpida o suficiente para se enganar com isso. Ela entendeu completamente isso. Victor gostava dela. Ela sabia disso. Ela sentiu. Ele achava que poderia esconder os olhares sutis que ele deu a ela quando eram mais jovens. Ele não podia. Sua própria admissão foi prova suficiente. Leona foi a primeira mulher com quem Victor entrou em contato no passado, e ela era igual a ele. Os dois compartilharam o mesmo destino. Os sentimentos de gostar de uma pessoa não nasceram se a outra pessoa também não o demonstrasse. Hoje, ela entendia que os sentimentos de Victor não eram tão fortes quanto os que ela tinha por ele. Apesar disso, ela se sentiu mais doce do que antes, e borboletas dançaram em seu estômago, e suas palavras determinadas foram suficientes para entender o quão sério ele estava. Eu não preciso te entender, eu sou a pessoa que mais te conhece, Vic. Ah, Victor riu gentilmente. Não era uma risada zombeteira ou para irritar Leona, foi uma risada divertida. Leona, alguém que passou por todos os eventos que eu passei pode mudar muito em pouco tempo. Você, de todas as pessoas, deveria entender isso, certo? Ele deu um sorriso sugestivo no final. Seu olhar sério que Victor deu anteriormente a Leona fez a garota se contorcer um pouco. Seu sorriso atual a fez estremecer internamente. O quanto ele pode ver através de mim? Ela se perguntou, confusa, e acrescentou, quanto ele mudou. Ela estava curiosa agora. Ok, eu vou. Eu vou te observar. Ela teve uma oportunidade, e ela não iria desperdiçá-la. Obrigado. Victor sorriu gentilmente. Leona bufou e se virou, um pouco envergonhada. Ela realmente não gostava de falar sobre sentimentos e coisas complicadas assim. Victor olhou para isso e sorriu ainda mais. Me siga. MMM. Leona assentiu e seguiu Victor. Perto, muito perto. Para ser honesta, Leona subestimou completamente o quanto Victor havia mudado. Errado, o quanto ele piorou. Talvez, no passado, o julgamento de Victor sobre como lidar com seu relacionamento com ela estivesse correto, mas ele não era mais um humano, ele não tinha mais correntes o prendendo. Ele era um vampiro, um ser que tinha suas emoções e sentimentos amplificados mais de 100x. Ele sentiu tudo mais intensamente. Tudo. Mesmo que Leona não tivesse tomado a iniciativa, Victor teria feito algo a respeito. Ele não gostava de fazer algo pela metade, não era seu estilo. Então, ou o relacionamento deles terminou completamente, ou eles ficariam juntos. E toda vez que ele olhava para Violette depois de algum tempo sem vê-la por causa do trabalho ou quando estava ocupado, a imagem de Leona aparecia inconscientemente sobrepondo-se a Violette como se fosse um lembrete inconsciente para si mesmo. Foi por apenas alguns segundos, e ele se controlou o suficiente para não deixar nenhuma expressão estranha aparecer em seu rosto. Violette e Leona eram muito parecidas.
Em outra época, elas poderiam ter sido confundidas como irmãs. Até suas atitudes, quando não envolviam Victor, eram semelhantes. Leona não era exatamente igual a Violette porque ela não tinha uma mãe como Agnes, que levou sua Yandere para o próximo nível. Mas as semelhanças existiam. Prova disso foi que quando os vampiros olharam para Leone ao lado de Victor, eles abriram os olhos ligeiramente e se dirigiram a ela como Lady Violette. No entanto, quando perceberam seu erro, abriram os olhos em choque e não disseram nada, provavelmente descobrindo a identidade da mulher na frente deles. Lobisomens e vampiros tinham maneiras de se identificar, foi bastante instintivo. Eles não eram chamados de raças rivais à toa. O cheiro intenso de sangue vindo de uma sanguessuga. E o cheiro de cachorro molhado vindo de um vira-lata. Claro, os corpos fortes dos lobisomens e os olhos vermelhos dos vampiros também eram uma forma de identificar a espécie do oponente. Leone ignorou tudo isso. Ela estava imersa em seus pensamentos, algo que levaria tempo para voltar ao normal. Ela não parecia estar preocupada em estar em um covil de vampiros de um clã nobre e forte como o Clã da Neve. Ela tinha absoluta confiança de que estava segura ao lado de Victor. Ei tio, eu sabia, eu sempre soube. Mas eu me pergunto o que mudou. Vale a pena mencionar que ela estava muito feliz e confusa ao mesmo tempo. Não importa, não deixarei ninguém interferir em nossa decisão, afinal, esse é o nosso problema. Nosso. Nosso problema, só nosso. Por alguns segundos, seus olhos azuis escureceram completamente no vazio enquanto ela olhava para Victor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.